O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. E ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e saia dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo do tempo comum, a quarta semana do tempo comum. E os textos bíblicos nos falam justamente dessa experiência do profetismo, nascimento do profetismo. Gosto muito da dimensão profética da nossa fé, de como os profetas vão aparecendo ao longo da história da salvação, e como Deus inventa, entre aspas, como Deus cria a figura do profeta para justamente falar conosco. Antes dos profetas, é bom a gente entender, Deus usava e falava diretamente ao povo pela figura dos patriarcas, dos juízes. O profetismo surge na história da salvação quando Israel, quando aparece junto do povo de Deus, os reis. Agora os reis são ungidos, agora os reis são eleitos, agora os reis são consagrados, e os reis devem reinar para quem? Para o povo. O Senhor escolhe os reis, o Senhor nosso Deus consagra os reis, o Senhor nosso Deus coloca o rei à frente do seu povo para cuidar do povo. Mas os reis, politicamente falando, fazem diferente, usurpam do poder e se tornam marajás, oprime, são autoritários, déspotas, mas gosta de tudo só para ele, exploram o povo, acabam com o povo, e eram para cuidar do povo, para saciar, administrar as coisas do povo e as coisas de Deus, mas se perdem, faz aliança com gente do mal, faz aliança com povos pagãos, abandona a aliança do amor de Deus, não observam a lei, fazem tudo errado. Então, e o profeta surge nesse espaço porque o Senhor não vai se manifestar no meio do mal, da corrupção, da ambição, da exploração, da injustiça. Lá não está o Senhor. Deus já não estava mais nas cortes reais, não usa mais o rei para falar com o povo, porque o rei é corrupto,
O rei não cuida, abandonou. Quantas vezes o Senhor falou: eu mesmo vou ser o pastor desse povo, porque os reis não estão sendo pastores, e era para ser pastor, para cuidar. Vou tirar você daí e eu vou colocar quem eu quiser no teu lugar. Os profetas surgem bem nesse momento de crise, surgem na crise da história do povo, quando aqueles que deveriam cuidar, não cuidam. Mas Deus tem uma aliança, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma aliança de amor conosco, com toda a humanidade, com o seu povo, e não vai ser por causa de uns que Ele vai abandonar a sua aliança. Ele vai se reinventar para continuar cuidando do seu povo. Por mais que eu e você atrapalhemos no projeto de Deus, o Senhor sempre chamará outros. Tem sido assim ao longo da história do povo de Deus, tem sido assim ao longo da nossa história, da história mais recente nossa também. Quantos de nós já vimos situações dificílimas, que parecia o fim? Quem deveria cuidar não está cuidando, quem deveria ajudar não está ajudando, quem deveria se doar está explorando. O Senhor vai limpando esse povo ruim, e vai colocando quem Ele quer para cuidar, para que a sua verdade, a sua fé, a sua salvação aconteça no meio de nós. Não somos um povo abandonado. Meu irmão, você que está em casa, não somos um povo abandonado. Deus está conosco no meio da escuridão. Os profetas surgem no meio da escuridão da humanidade, da história da humanidade, como também hoje, nesses momentos difíceis da nossa história, da pandemia, da corrupção entranhada nas veias da nossa sociedade. Acha que Deus me abandonou? Pensa que Deus te abandonou? Abandonou a humanidade inteira, virou as costas? Te virem aí embaixo? Vocês que são do mal, te virem aí. Não. O Senhor continua levantando homens e mulheres para cuidar da salvação. Não é fácil. Esses que são levantados apanham até não poder mais. Mas foi assim com os profetas, e eles disseram sim. O profeta fala do amor. O profeta chama novamente para a aliança, para o centro da aliança. Deus tem conosco uma aliança de amor. Deus me ama, Deus te ama. Viva na aliança, volta para a aliança. Esse é o grande clamor dos profetas. O profeta chama para Deus. Se o profeta se houvesse assim hoje, por exemplo, um profeta Isaías, o que Isaías diria para a humanidade de hoje? Voltar para o amor de Deus, para as verdades de Deus, meu irmão, minha irmã. Quanta bagunça, quanta desgraça no nosso meio, quanta coisa torta, quanta distorção da aliança, quanta distorção da palavra de Deus, da verdade da nossa fé. E a gente vai topar tudo isso? Não, de jeito nenhum. Quando seremos a favor do aborto? Nunca. Nunca. A igreja do Senhor morre, mas não será a favor do aborto. Nunca. E essa palavra chama para a vida, chama para o amor. Vai ser a favor do jeitinho brasileiro? Deus me livre. Sempre essas questões todas serão colocadas na balança, não para condenar, mas para chamar a conversão, para chamar para a verdade da fé. Olha, meu irmão, aqui está a luz. Sai da treva, sai do mal. O mal não tem vez. Constituídos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o mal não tem vez. Olha aqui diante de Jesus o que acontece com o mal. Onde está Deus, onde Deus entra, o diabo desaparece. O mal não fica. Diante de Jesus, o mal vai embora. Eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. E Jesus intima: cala-te, saia dele. Onde Deus está, os espíritos maus não permanecem. Por isso, irmãos e irmãs, a beleza
do profeta, que nos recordam da presença de Deus no nosso meio. Deus fala conosco por ele. Deus fala, Deus se manifesta, Deus se faz conhecer pela palavra do profeta, que recorda que Ele está conosco, que é Deus vivo, e que esse Deus, nem o mal não tem poder, o mal não pode com Deus, o mal vai sempre ser eliminado diante da presença de Deus. Por isso, nessa noite, a nossa oração também é para que o Senhor nos ajude a viver bem a nossa fé. Quando você guarda a verdade da fé que você recebeu lá na catequese, na sua casa, quando você mantém firmemente essa fé, apesar das confusões do nosso mundo, dos contravalores, das distorções das coisas, de gente achando que tudo agora é normal, sabe? Tem coisa que pode ser comum, ideias comuns, mas normal não. Normal é a tua fé, normal é a nossa fé, normal são os valores, normal são os princípios, normal são nossas atitudes forjadas pela palavra de Deus. E quando a gente guarda tudo isso, e a gente vai enfrentando, vai pregando, vai vivendo, vai testemunhando tudo isso, o Senhor também, o reino vai acontecendo no meio de nós. Pensamos nessa noite que a Virgem Maria, que Santa Rita também interceda por nós, nos ajude a guardar a aliança do amor mais santo, esse amor mais belo, esse amor mais profundo do nosso Deus, e ficar com Ele, permanecer na fidelidade dessa grande aliança de amor que Deus tem conosco, e viver dessa aliança, e viver das graças, das bênçãos dessa aliança, permanecer com o Senhor, trazer o Senhor cada vez mais perto de nós, trazer Deus para o nosso coração, se revestir da autoridade da nossa fé, se revestir da força do alto do Espírito Santo de Deus, para que todo mal, irmãos e irmãs, que porventura possa rondar a nossa casa, o nosso coração ou a nossa vida, também seja extirpado, não consiga nada contra nós. Que o Espírito Santo de Deus nos guarde e proteja sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. e professemos